Imagina eu agora, com 32 anos de idade. E ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base. Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. Vai dar na choquei, vai dar na choquei. E nem dinheiro nem pra comprar um lanche eu tinha. Quem tirou um motel? Cara, eu vou te contar um negócio. Exclusivo choquei. Eu ainda desisto disso, cara. Você tá doido. Exclusivo Cara, na não tem base, choquei. não. O ser humano tá cada dia mais... Então vamos beber, que as coisas tá difícil. Não é não? Então é isso, turma. Seja feliz por você, pra você. Alô, você meu amigo, você minha amiga. Começou danado o programa hoje, hein? Tinha visto esse vídeo aí do nosso Gustavo Lima, o embaixador, ele comentando sobre uma ação que está neste momento correndo em segredo de justiça contra ele. É uma denúncia para investigação de paternidade, né? E ele ficou muito chateado, você observa aí no vídeo, porque, segundo a informação do processo, que está em sigilo, tá? Eu não vou entrar em detalhes das pessoas envolvidas, porque está em sigilo. É segredo de justiça, até porque envolve uma jovem, ela é menor de idade, ela teria, segundo os autos consultados, 17 anos. Teria 17 anos. Então, não pode sequer mencionar o seu nome. Ela é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é protegida pela lei, tá? É evidente que o cantor, ele também não deu detalhes, mas chamou atenção porque a imprensa já tinha algumas informações que vazaram, provavelmente vazaram do próprio tribunal, né? Esse negócio de segredo de justiça aqui no Brasil é uma situação que, sinceramente, difícil funcionar. É muito difícil. Então, já tinham vazado, aí já vinha uma piadinha ou outra, pela internet, aqueles blogs de fofoca. E o Gustavo Lima, durante o show, com um copo da mão, ele disse que, quando isso supostamente teria acontecido, ele tinha 15 anos de idade. 15 anos e que não teria sequer condição de custear o que consta no processo. Não teria condição, porque não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro. É o que ele diz. É o que ele afirma. Você já vai botando o seu comentário aí, vai dizendo o que você pensa, se você está acompanhando, porque eu ainda hoje vou contar mais informações desse caso, que é uma ação judicial que eu me recordo que muitas vezes eu acompanhei. Acompanhei, por exemplo, não com essa distância de idade, né? 17 anos. Isso faz 17 anos, né? Acompanhei do Amado Batista, né, que ele tem vários filhos que entraram com a ação, e ele inclusive estimulou algumas pessoas que diziam que tinha um filho dele a fazer o exame, e ele simplesmente pegou e assumiu. E assumiu. É evidente que filho, ele num primeiro momento, ele não teria direito, tem uma expectativa de direito na questão da herança. É evidente que hoje existe inclusive meio do pai, suposto pai, mãe, avô, deserdar. Há esta possibilidade, né? E isso acontece direto no Poder Judiciário, mas tem também a questão da garantia da paridade entre os filhos atuais do Gustavo e, se essa menina provar que é filha do Gustavo Lima, ela teria direito à pensão alimentícia, uma guarda compartilhada, estudar nos mesmos colégios, ter o mesmo padrão de vida que os outros filhos de Gustavo. Lembro para vocês que recentemente saiu um ranking dos artistas mais bem pagos do Brasil em termos de espetáculos de shows.
E mesmo num período de pandemia, o Gustavo Lima manteve uma média de R$1 milhão por cada show. Não é brincadeira, não. É muito dinheiro, né? Você tem outros cantores aí que cobram 300 mil, 200 mil, 500 mil. Né? Tem a Maiara Maraíza, o Wesley Safadão tá na faixa aí dos 500 mil. Né? Mesmo a Marília Mendonça, quando faleceu, estava na faixa de 300 mil reais. O Gustavo Lima tem uma média de R$1 milhão por show. Não é brincadeira, não. É um volume altíssimo de recurso num único espetáculo. Né? Então ele tem uma fortuna pessoal que é impressionante. Impressionante. E ele aí irritou-se e disse, vamos beber. Eu ainda comento hoje sobre esse assunto. O outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês é este aqui, tá? Já vou mostrando aqui, ó, professor flagrado em sala de aula defendendo assaltante, cara que rouba, tá trabalhando, e vamos conferir esse áudio que foi gravado na sala de aula, tá? Em Roraima. É um professor da rede estadual de ensino e é uma repercussão enorme no Brasil, até por conta da questão do porte de arma, que é o teor aí. E, mais uma vez, até o presidente Bolsonaro entrou nessa história. Confira comigo. Aí depois teve jaquetas pretas, não sei o quê. Aqui no Brasil teve os 300 marchando com tocha de fogo lá no Supremo, lá para caçar o Inter. Você não chegou a ver? Aqui no Brasil teve tem uns radicais assim. Manda. O senhor acaba de falar sobre a gente ter que, como se fala, alguns políticos dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, pai de família, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora de o ladrão estar armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender, mas... Quem que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo... O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. Sim, não, que trabalha... O cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba, para ele roubar... Para ele é. Mas não é certo. Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. Aham. 10 anos não dá. 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro de luxo. Não, eu estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. Se você não tinha conhecimento, né? Vai comentando aí. Ouviu direitinho o áudio, não? O que o professor fala para o estudante? É impressionante, né? O caso aconteceu na Escola Estadual Camilo Dantas, foi gravado por um dos alunos presente e parou nas redes sociais. Você acompanhou que na conversa, né, de um aluno com um professor sobre a defesa de políticos ao armamento da população, abre aspas, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada, mas a gente não pensa na hora em que o ladrão está armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender, diz o aluno. O professor, então, perguntou sobre a expressão pessoa do bem e questionou ao aluno quem ele definiria como pessoa do bem. O aluno respondeu, um pai de família. Aí o professor contestou, o cara que está roubando é pai de família. Quem é que é uma pessoa do bem? Pergunta ele. Me explica melhor o que você está falando? O cara que rouba tem família, disse o professor. O aluno rebateu o professor, afirmando que pai de família é o cidadão que trabalha, sustenta sua casa. Aí o professor diz, o cara rouba? O cara que rouba está trabalhando. Impressionante, né? Impressionante. Eu, quando li essa história, eu fiquei pensando, não, isso deve ser fake news. Deve ser conversa, né? Deve ser fake news. Mas aí começaram repercussões em órgãos de imprensa
com altíssima credibilidade. Aí eu fui procurar a gravação. Veja só, não tem o vídeo. A gravação foi feita em vídeo, mas o aluno, para que o professor não percebesse, primeiro ele filma o pé dele. Filmou o pé, não botou a cara. Esse assunto já está com a Secretaria de Educação, que já afastou o professor, tá? Aí o pessoal fica dizendo que tem que demitir e tal, porque seria um professor numa sala de aula que está se envolvendo em política. Aliás, gente, se a gente começar a demitir quem se envolve em política hoje no serviço público, a gente tem que começar a demitir ministro do Supremo, né? Eu já mostrei aqui com muita clareza. Mas eu entendo que a discussão, ela é uma discussão abrangente, né, que poderia até ser levada à sala de aula do ponto de vista social, né, com dados, com algumas conclusões que no mundo todo se tira. Essa questão de porte e posse de arma é uma situação complicada no mundo todo. E qual é o problema? É que a arma, ela não atira sozinha. Você não tem arma atirando sozinha. Tá? Você pode até ter um acidente com uma arma. Acontece, e acontece muito. É um problema sério, né? E muitos acidentes ocorrem com policiais, militares, às vezes não tomam cuidado com uma determinada arma e acontece acidente. Isso acontece muito no mundo. Agora, quando você vai na questão da criminalidade e a posse e o porte ilegal de arma, a situação muda de figura. As estatísticas provam que o fato do cidadão ter legalmente o porte de arma, legalmente, ou a posse, né? Porque às vezes a pessoa tem a posse, que é uma propriedade rural, a posse porque é a sua residência, ele pode pedir, né? Fazer a documentação na Polícia Federal e solicitar a posse, comprar a arma na loja, registrar a arma. Tá? Os índices de criminalidade desse tipo de arma, a arma registrada, os índices são baixíssimos. Baixíssimos. É impressionante. Por quê? Porque a pessoa que compra uma arma para se defender, para tirar o porte ou o documento de posse é tão complicado nesse país, essa pessoa, o intuito é a defesa. Não vai nunca comprar uma arma, registrar uma arma, tirar um porte ou ter a posse para praticar crime, para sair roubando, para sair assaltando. A arma dele está registrada. Tá? É muito difícil isso acontecer. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Agora, deixa eu mostrar para vocês, aqui na minha tela, um dado que é do canal G1, inclusive o G1 diz que é uma pesquisa exclusiva. Pernambuco tem terceiro maior número de assassinatos do Brasil, mesmo com uma queda de 10% em 2021. No ano de 2021, o número de homicídios caiu no Brasil cerca de 10%. E mesmo assim, o estado de Pernambuco teve um acréscimo de homicídio. Pernambuco faz, inclusive, campanhas contra a posse e porte de arma. E não conseguiu diminuir a mortalidade por arma de fogo, muito pelo contrário. Né? Em Pernambuco está aumentando, enquanto em outras partes do país esse número tem diminuído. Você decide o que isso significa, porque o comentário é seu, é livre, é independente. Você diz aí. Agora, com referência ao professor, dizer que o assaltante é homem de bem, que o assaltante trabalha, que o trabalho do bandido, do assaltante, do bandido é roubar, é roubar. Meu amigo, a gente só lembra dos políticos. Quer dizer, ele vai defender político ladrão também, político bandido. E tem um monte de gente culta defendendo isso. Eu não consigo alcançar, eu não consigo entender. Político bandido é pior do que o assaltante de mão armada, porque ele mata no atacado. Ele mata um monte de criancinha de fome.
É isso que acontece. Agora, um professor ir para a sala de aula e dizer isso, defender essa história, é bronca. Aí depois teve jaquetas pretas, não sei o quê. Aqui no Brasil teve os 300 marchando com tocha de fogo lá no Supremo, lá para caçar o Inter. Você não chegou a ver? Aqui no Brasil teve um site que tem um site assim. Manda. O senhor acaba de falar sobre a gente ter que, como se fala, alguns políticos dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, pai de família, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora de o ladrão estar armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender, mas... Quem que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo... O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. Sim, não, que trabalha... O cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba, para ele roubar... para ele é. Para ele é. Mas não é certo. Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. Aham. 10 anos não dá, 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro de luxo. Não, eu estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. O próprio aluno, né, pede as estribeiras e diz, meu Deus do céu. E é um estudante. Né? Você imagina o tipo de gente que essas pessoas, esses estudantes estão enfrentando na sala de aula. Não é à toa que o ensino nesse país está desse jeito. E esses vídeos, tá, de professores fazendo isso, aquilo outro, se multiplicam. Se multiplicam. Eu tenho certeza, você que está assistindo aqui, que é professor, diante de uma realidade dessa, você vai ficar comigo, como eu fiquei, horrorizado. Né? Você, de repente, numa escola pública, você tem um cidadão que faz que conta uma história dessa, tentando convencer seus estudantes que roubar é legal, que é profissão. Meu amigo, isso é uma esculhambação. Completou uma semana a greve dos policiais civis e já com algumas consequências para os policiais. Para os policiais. Você acha que o policial está reivindicando o seu direito? Você acha que essa greve realmente é abusiva? O que você acha? A justiça diz que é abusivo. A legislação brasileira ela proíbe greve de força de segurança. Então, supostamente seria abusivo. Sim, mas nós estamos no 10º estado em recursos, em dinheiro da federação, e o salário do policial é o 22º, sem contar na questão do acúmulo de serviço desses policiais que estão tendo que se desdobrar em 10. Não é raro a gente saber que, por exemplo, o policial toma o depoimento, transcreve depoimento, porque não tem delegado. Se estourar 3 flagrantes numa noite, e geralmente são mais flagrantes que 3, são várias outras ocorrências, quem tem que fazer a tomada é o delegado. Se não tem delegado suficiente, eles jogam para o agente, porque tem mais agente que delegado. Sim, mas o delegado ganha praticamente 5 vezes mais que o agente para fazer isso, que o escrivão. Né? E ele já não ganha muita coisa, não estou falando que ele ganha bem, não. Né? Esse tipo de situação é um verdadeiro transtorno. Fora, né, aqueles plantões. O cidadão, ele para ter um dinheirinho a mais, ele tem que trabalhar dobrado ou triplicado. É uma vergonha. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco foi lá na conta dos sindicatos policiais e já tirou tudo que tinha. Tinha determinado multa de R$300 mil dia, tirou 600 mil, que seria o dinheiro que o sindicato tinha na conta. Tirou tudo. Para completar, foi na conta do próprio presidente dos sindicatos policiais civis, o Simpol, e tirou tudo que ele tinha. R$12 mil.
Se o cidadão quiser agora ir para a feira, comprar feijão, arroz e carne para a família, não tem. O tribunal tirou da conta pessoal do presidente dos sindicatos policiais. Eu nunca tinha visto isso. Mas aqui em Pernambuco acontece de tudo e aconteceu isso. O Tribunal de Justiça foi lá, tirou o dinheiro do sindicato. O Tribunal de Justiça foi lá e tirou o dinheiro do próprio presidente. Você pode até olhar, olha, eu gostaria que o tribunal tivesse esse rigor em outros casos. As broncas, Canal do Fragoso, a Arena Pernambuco, que desaforaram da Justiça Federal para estadual, não saiu do canto, que todo mundo sabe que houve roubalheira, tem delação premiada, o presídio de Taquitinga, que a empresa da parceria levou 450 milhões de reais do Banco do Nordeste, não terminou a obra, os respiradores para porco, os aventais e máscaras fajutas, a empresa que funcionava supostamente dentro do Poder Legislativo do Estado, com computadores apreendidos pela Polícia Federal, casa de farinha e o diabo a quatro. Só que desse pessoal não tem ninguém na cadeia, não tem um centavo que a nossa justiça tenha seguro. É uma situação que não dá para entender. Por outro lado, começam a aparecer vídeos do Alberson Carlos, o presidente da Associação de Cabos e Soldados, que foi morto na última quarta-feira. Vídeos que denotam o que ele estava fazendo e onde ele estava batendo. Presta atenção nesse vídeo do Alberson. Para todos, esse vídeo vai atingir a sociedade também. Que se o Estado de fato quer ter uma segurança de excelência, corte na própria carne, secretário. Esses cargos comissionados, assumidos em compromisso de política, que nós sabemos. É assumido em compromisso de política. Gastos excessivos. E eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, um tapete comprado por 166 mil, 52 mil reais em gelo para bebidas, 2,2 milhões, ou seja, 2 milhões e 200 mil em cafezinho, 8,4 milhões em gratificações de cargos de confiança, os famosos cargos comissionados, assim como 950 mil para buffet, 1 milhão e 500 reais em alimentação. Tudo isso aqui foi publicado no portal da transparência. Isto aqui foi publicado em vários veículos de comunicação, o que é um absurdo. 270 mil reais em bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, o senhor governador tem que tomar uma providência. A segurança pública não pode ficar como está. Nós não estamos colocando a corda no pescoço do Estado. O que nós queremos é nosso de direito à revisão salarial. Porque se nós estivéssemos de maneira desequilibrada, pedindo além do que esta crise hoje anunciada, e que nós não somos culpados pelos desmandos dos políticos ao longo do tempo, que pregaram que Pernambuco é o segundo PIB do Estado, aliás, do Brasil, e o que mais cresce, e que na hora de dar um benefício para uma categoria tão sofrida como nós, policiais e bombeiros, é toda essa dificuldade, e ainda ir para o arraio, para nos chamar de palhaço. Isso nós não vamos aceitar e não estamos aceitando. Quero dizer ainda mais, 284 mil reais em crustáceos. Haja camarão. Haja camarão. 90 mil reais em flores. Ora, isso aqui é só para ilustrar como o dinheiro público está sendo mal gasto. Como ele está sendo mal gerido. Estes gastos aqui são discricionários, podem ser evitados pelo governo do Estado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que não é nem daqui do estado de Pernambuco, é de fora, né? Então, obviamente, ele não falou de um assunto local aqui do meu estado. Mas disse, não, esse problema é um problema nacional, que é a questão do nepotismo. E aí ele disse assim, olha, imagina, você é chefe de um poder. Chefe do executivo, ou chefe do legislativo, ou você é do judiciário. Você tem um monte de cargo comissionado para preencher. Só que você não pode botar seu filho, seu irmão, um primo, porque vai crescer o olho. Você botou uma pessoa da família, tem a questão da legislação, a questão do nepotismo, vai crescer o olho. Então o que faz? Olha, Excelência,
eu tenho aqui um irmão, um primo, uma tia e uma avó. Bota aí no executivo. Ok. E aqui no judiciário, eu boto também teu irmão, teus 2 filhos, a sua tia e parará, parará. Aí chega lá o parlamentar, chefe do poder legislativo, e também preenche os cargos nesse tipo de distribuição. É o parente de fulano, de ciclano, beltrano, e o pessoal dele, ele cruza com outro tipo de poder. É o que eles chamam hoje de nepotismo cruzado. Inclusive esse amigo meu, que é de fora, e não estava falando exatamente de Pernambuco, ele disse, olha, Carlos, se o Ministério Público começar a investigar, não tem o nepotismo cruzado, é só pegar do Poder Legislativo, o Executivo, do Judiciário. Vai ver. Aí, e o que isso representa? Né? Eu me aprofundei na discussão com esse nobre causídico. Né? Ele disse, olha, isso representa o seguinte, se eu tenho um cargo de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, cargo comissionado, aí eu boto o irmão de Manezinho. Manezinho nunca vai questionar o que eu estou fazendo. Como também, né, o parlamentar não vai esculhambar o Manezinho, porque tem um esquema com ele, e o juiz também nunca vai pegar e condenar. Vai ficar a situação de comadre e de compadre. Nepotismo cruzado. E aí, você acha que isso existe ou não? O que você acha? Bota aí nos comentários. Por que não acontece nada nesse país chamado Brasil? Roubos escabrosos, opiniões idiotas, bagunça, uma miséria, e não tem nada que a gente olha e fala, mas não vai acontecer nada não, é? Os bandidos tudo soltos? Tudo. E não me venha dizer que só soltaram os políticos, não. Porque para soltar os políticos, eles interpretaram a lei, porque nem mudar a lei, né? A lei não mudou. Interpretaram a lei de uma maneira para soltar os políticos, só que, na via da interpretação, até o pessoal do PCC, Comando Vermelho, saiu da cadeia. É isso que aconteceu. O Alberison, ele fala exatamente sobre a questão do cargo comissionado. Você já pensou por que eles não mexem nisso? Aliás, aumentam. São várias denúncias. Aqui mesmo no estado, na greve dos professores, quando estava começando o fechamento por conta da pandemia, os professores falaram sobre essa questão de cargo comissionado na Secretaria de Educação do Recife. São denúncias, você vê, eu até pensava que a área de defesa social, por ser uma área técnica, a pessoa para ocupar o cargo teria que passar por treinamento, né? Porque o policial passa por treinamento, por academia, o perito, né? O delegado, que não existia isso, é o que diz o Alberison. Ele está dizendo que no âmbito da polícia, da Secretaria de Defesa Social, se diminuísse cargo comissionado, tinha dinheiro para contratar novos policiais, no caso dele, policiais militares, e também melhorar a polícia. O dinheiro é muito dinheiro. E eu já contei para vocês, quem me acompanha sabe disso, aquela história do cidadão que é comissionado, né? São vários exemplos, e se o promotor público pegar nomezinho, seja no Poder Judiciário, cargo comissionado, seja no Poder Executivo ou Legislativo, expediente. Não, o expediente de Manezinho é de 6 a meio-dia. Aí vai lá. Ó, cadê Manezinho, hein? Ele chegou aqui? Não, tá o paletó dele. Esse é o paletó dele. Pode ir no outro dia. Mesma coisa. Cadê Manezinho? Isso sim é uma vergonha. Isso sim é uma vergonha. E sobre a morte de Alberison, eu estou tentando entender, alcançar a investigação. Num primeiro momento, disseram que o carro utilizado era escuro.
Aí agora surgiu uma versão de que um veículo que teria sido utilizado, ele foi parado numa blitz, mas foi liberado. Foi liberado. Ora, esse carro que foi parado na blitz, estão falando que é branco. Que é branco. Se o carro utilizado foi escuro, o que foi parado na blitz é branco. Então a história do carro escuro utilizado pelos bandidos não é a história verdadeira. É isso que eu estou entendendo. Eu estou aguardando a investigação, até porque está em sigilo, são várias equipes e a gente tem que respeitar o andamento dessas ouvidas, né, das provas que estão pegando. Agora, já me chama a atenção que o veículo suspeito tenha sido parado numa blitz e que os policiais não seguraram. Se não seguraram, é porque, primeiro, não havia qualquer irregularidade nesse veículo. Não havia irregularidade, e aí os policiais não desconfiaram, abrindo a suposição de que o veículo é quente, é normal, é um veículo utilizado para um crime, mas é normal. A outra possibilidade é carro clonado, né, que os policiais podem não ter ido lá recolher a numeração do chassi, que está até no vidro, né? Hoje em dia, essa numeração ela se encontra em todo lugar, inclusive do lado da porta, no vidro, pode acontecer. A outra hipótese é cabeluda, viu? Cabeluda. Que me surge assim, algumas pessoas até postaram aqui, comentando comigo. A outra hipótese é cabeluda. É que essas pessoas sejam da área de segurança e que quando passaram pela blitz deram a carteirada. Aí é bronca, né? Aí é bronca. Depois de muitas especulações, né, esses blogs aí de fofoca, até algumas revistas, né, trazendo que Gustavo Lima teria uma filha e tal, que tinha um processo na justiça, finalmente o cantor, no sábado, ele falou pela primeira vez sobre a paternidade de uma filha que teria, neste momento, 16 anos. A filha foi anunciada por uma mulher. Ela alega ter tido um encontro com ele quando o cantor era adolescente. Esse vídeo aí, o cantor, ele fala sobre o assunto de uma maneira até descontraída, né? Ele falou, imagina eu agora, 32 anos, ontem descobri que sou pai de uma filha que tem 17 anos. Né? Você vê, inclusive, que ele fala que teria 17 anos a menina e não 16, como os blogs estariam publicando. Aí ele pergunta, tem base? Né? Tá falando que eu sou o pai, mas na época eu tinha só 15 anos, nem dinheiro para comprar um lanche eu tinha. Quem dirá um motel? Cara, eu vou te contar um negócio para você, hein? Eu ainda desisto disso, disse o Gustavo no palco. Não, vamos conferir aí o vídeo, vê. Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. Vai dar na choquei, vai dar E na nem dinheiro nem pra choquei. comprar um lanche eu tinha. Quem tirou um motel? Cara, eu vou te contar um negócio pra você. Exclusivo choquei. Eu ainda desisto disso, cara. Você tá doido. Exclusivo Cara, da não tem base, choquei. não. O ser humano tá cada dia mais... Então vamos beber, que as coisas tá difícil. Não é não? Então é isso, turma. Seja feliz por você, pra você. Pela legislação brasileira, né, não pode-se identificar a pessoa que está movendo a ação, porque identificaria também a menina que ainda é menor de idade. O que o embaixador aí, o Gustavo Lima, questiona é que o seguinte, demorou muito tempo para que esta pessoa procurasse ele, a justiça, ou até naquele momento poderia ter procurado a família. Eu estou vendo aqui a informação, tá? Trata-se de uma pessoa que seria farmacêutica, que é de um município do interior de São Paulo
e que teria encontrado Gustavo Lima numa aula de música em 2004. Ela conta, né, que em 2004 os dois teriam ficado juntos. Isso em 2004. Bom, agora ela moveu a ação, né? Bom, a ação, ela corre em segredo, mas é muito fácil de se chegar hoje à conclusão. O Tribunal de Justiça vai chamar um acordo, ele faz o exame de DNA. É o exame de DNA. Tá? Se no exame de DNA der positivo, ela provavelmente vai pedir a pensão alimentícia. Isso já não pediu, né? Eu não tenho acesso ao processo. Que às vezes pode pedir alimentos provisionais, diante de uma dificuldade, uma situação, uma doença, ninguém sabe. Está em segredo. Eu não tenho ainda essa informação, quero deixar bem claro. Mas ela seria uma pessoa formada a nível universitário, né, participou de uma aula de música e os dois, depois dessa aula, teriam ficado. Ela disse que engravidou, que é dele, a criança, a menina hoje, que é uma jovem já com seus 17 anos, ia fazer o exame de DNA. Né? Faz o exame de DNA e a gente vai saber brevemente, né? Porque depois do exame, se der positivo, ele deve divulgar. Deu positivo e assumir a filha. Se der negativo, provavelmente ele também vai fazer essa divulgação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para trazer algumas informações sobre a pandemia e, ao mesmo tempo, alguns questionamentos que nas últimas horas têm sido feitos. Muitos questionamentos por conta dessas declarações aqui do Bill Gates, né? Uma delas aqui, ó, Bill Gates lamenta a demora por vacina e vê a Ômicron mais eficaz. Bill Gates vê riscos de Covid grave diminuírem, mas nova pandemia é provável. Lembro que, na questão científica, Bill Gates está à frente, né, de diversos projetos científicos no combate às diversas variantes do SARS-CoV-2 ou a Covid-19. Um dos dados que o Bill Gates citou foi esse aqui, da África. Você está vendo esse pico aqui, ó? Esse pico aqui, tá? Dezembro, tá? Até o início de janeiro aí começa a cair. Esse pico aqui é a África do Sul, onde foi detectada a variante Ômicron. Tá? Num primeiro momento, o pico foi maior do que todas as outras ondas da Covid. Ó. Pode olhar, olha só, o gráfico da África do Sul. E nesse momento, a queda. E na questão da mortalidade, nós temos, neste momento, uma alta, apesar de novos casos em queda. Explica essa situação. Se você for na vacinação, é lamentável, né? A vacinação na África do Sul, apenas 29,6% totalmente vacinados. E o Brasil começa a experimentar a queda em casos, olha o gráfico, queda em casos e também na mortalidade. A média móvel dos últimos 7 dias caindo. Você vê que o último dado, 397 mortos, bem abaixo da média móvel de 846. Lembro que a pandemia na Europa, em diversos países, deixou de ser pandemia, está sendo tratada como endemia. Ou seja, como se fosse uma gripe comum, uma gripe normal. São vários países, Espanha, Dinamarca, Reino Unido, que já estão tratando a pandemia como endemia e tirando as restrições, incluindo essa história de passaporte sanitário, que eu acho que esse negócio virou muito política, já que mesmo a pessoa vacinada, né, eu não entendi a conversa de passaporte sanitário, né, que a pessoa vacinada, ela transmite. A pessoa vacinada pega. Até a rainha Elizabeth, totalmente vacinada, me parece que já foi a 4ª dose que ela tomou, pegou de novo, lá no Reino Unido. Eu não vejo por que a justificativa científica para se fazer isso. E houve, nas últimas horas, o afrouxamento também das regras para a doação de sangue de pacientes
que estão com Covid ou tiveram Covid. A mudança é baseada em observações sobre o comportamento do vírus e da doença. Entre as novas evidências está a inexistência de relatos de transmissão por meio de transfusão sanguínea. Agora, pessoas com diagnóstico ou suspeita da doença podem doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas e não mais 30, como era antes. Assintomáticos com resultado positivo também podem doar 10 dias após a realização do teste. O tempo de espera para quem teve contato com casos positivos diminuiu de 14 para 7 dias a partir do último contato. E quem fez isolamento voluntário ou por determinação médica pode doar sangue 10 dias após o fim do isolamento. A base para essa decisão, na realidade, é a grande cobertura vacinal. Então, as formas clínicas de manifestação da doença são bastante leves quando comparado ao início da pandemia. As mudanças foram aprovadas pelo Carlos, que é doador desde os 18 anos. É bom que incentiva, né, o pessoal a vir doar. Acho que é meio difícil a pessoa criar consciência de vir doar o sangue, né? Então, quanto mais dificuldade tem, pior fica. A Mariana também é doadora e fala da importância desse gesto para as pessoas que precisam das doações para sobreviver. Eu tenho uma sobrinha, ela nasceu com anemia falciforme, inclusive eu tenho traço, isso também não é um impeditivo, né, para doar. E ela já nasceu com isso, né? Para quem não sabe, não tem cura ainda, né? Mas desde bebezinha ela precisou de doação de sangue e foi por isso que eu comecei a doar. A nota técnica também orienta os hemocentros a intensificarem as medidas de proteção para evitar contaminação durante a pandemia. Além disso, é recomendada a higienização de superfícies e dos instrumentos, o uso de antissépticos e o distanciamento entre os doadores. A expectativa é que a atualização dos critérios para a doação de sangue no período da pandemia possa ajudar os hemocentros a repor e manter os estoques de sangue. O estoque ele oscila bastante, né? Ao mesmo tempo que você consegue recuperar, no outro dia ele já está crítico, né? Então é importante para poder salvar vidas. Chega no final do nosso programa, queria agradecer a sua audiência, pedindo que você compartilhe aí, acione o sininho. Muita gente às vezes pergunta nos comentários mesmo do Facebook, também do YouTube, do Instagram, que horas que você está colocando o programa. Veja só, é muito mais simples você nos seguir, tá? Nos seguir, passa a seguir no YouTube, no Instagram, tá? No Facebook, estamos também no Twitter. Tá? É muito mais fácil você nos seguir e no caso do YouTube você ativa o sininho, que é a notificação. A mesma coisa no Instagram, tá? No Twitter, porque a gente sempre faz a postagem. Eu queria lembrar para vocês que no nosso site, o cardinô.com.br, você pode acessar todas as informações, todos os vídeos, sejam esses vídeos os recentes ou até os mais antigos, porque tem o arquivo. Tem arquivo. Você pode acessar tudo. E já peço a você, se tiver algum eletrodoméstico, algum produto para comprar da área esportiva, área de ferramenta, cozinha, vai lá no site, acesse a nossa loja. É a loja do Cardinô, essa parceria com o Magazine Luiza. O link também está na descrição do vídeo, aí embaixo. Tá legal? Grato a você pela audiência, muito obrigado de coração. Um bom dia. Cardinô.